pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu sou Cleverson Delvecq e a gente vai para mais uma aula referente à antibiótico terapia, que é o nosso estudo que estamos fazendo sobre os antibióticos. Então, se eu te ajudar de alguma forma e você quiser receber mais conteúdos e fazer parte aqui da nossa comunidade do YouTube, já deixa seu joinha e se inscreve aí no canal e vamos ao que interessa. Hoje, como você viu no título, nós vamos falar um pouquinho mais sobre as penicilinas. Nós já começamos falando isso sobre as penicilinas no vídeo passado e hoje vamos falar da penicilina antiestafilocócica. Então, o que a gente pode falar dessas penicilinas antiestafilocócicas? Primeiro, que ela pertence a um grupo de penicilinas. Que grupo de penicilinas a gente pode citar que ela pertence? O grupo semissintético de penicilinas. E se existe um grupo, sinal que existe outros tipos de penicilinas que participam dele. Por exemplo, a aminopenicilina, também a gente pode citar a carboxipenicilina e a ureidopenicilina. E claro, o que vamos falar hoje da penicilina antiestafilocócica. Então seria basicamente esse o grupo. Essa penicilina antiestafilocócica, que é o tema de hoje, ela surgiu em um período muito significante, porque antigamente se utilizava muito a penicilina G. E hoje ainda se utiliza, porém, naquela época ela já estava sofrendo com resistência. Como assim? Porque algumas bactérias já estavam criando resistência a essa penicilina G. Então, nesse período que foi descoberto essa penicilina antiestafilocócica, que foi importante para combater algumas bactérias que já estavam tendo resistência a essa penicilina G que a gente falou. E essa penicilina G, para não deixar batido, ela ainda é utilizada principalmente no tratamento da sífilis, tanto da sífilis primária como aquela mais crônica ali já, uma situação mais avançada. Então ela seria com essa utilidade. Agora, que tipo de penicilina antiestafilocócica existe? Existem alguns tipos, como a oxacilina, a meticilina, também a nafcilina e a difenocilina. Então basicamente seriam esses os principais tipos. Agora, a gente pode citar principalmente a oxacilina, que é a mais utilizada, tem aí o seu maior espectro de uso. E qual seria aí as características dessa oxacilina? Primeiro, essa oxacilina, ela possui uma cadeia lateral, mais lateralizada. Mas qual a importância dessa cadeia lateralizada da oxacilina? A importância dela é simples, que ela vai dar uma certa capacidade dessa oxacilina, que é uma penicilina antiestafilocócica, de resistir a penicilinases. Como assim? Você lembra o que é penicilinases? Simples. As penicilinases, quase um quebra-língua aí, ela nada mais é do que uma enzima que é produzida por uma bactéria capaz aí de hidrolisar e inativar alguns antibióticos. Então, essa nossa oxacilina, por meio dessa cadeia lateral de sua estrutura, é capaz de resistir a essas penicilinases, essas enzimas que são capazes de degradar os antibióticos. Então, ela tem certa capacidade e resiliência de resistir a... Se essa oxacilina tem resistência ao ácido gástrico, posso sim ter a administração por via oral e também pela via parenteral. Quando nós falamos aí do seu tempo de meia-vida, seria entre 30 minutos e a sua ligação a proteínas plasmáticas seria de cerca de 90%. É bastante, 90%, quase tudo. E a sua forma de eliminação seria basicamente ali pela forma renal e também por uma secreção biliar. Outro ponto é atravessar a barreira hematoencefálica. Ela não tem essa capacidade, então, portanto, não tem uma ação direta sobre o sistema nervoso central. Então nós falamos de algumas características básicas, aí iniciando dessa penicilina antiestafilocócica, em especial a oxacilina mais utilizada.
Um ponto que a gente tem que falar agora é a indicação clínica. Para que serve? Para onde? Que situação a gente vai usar? Fácil. Ela é indicada principalmente no combate do Staphylococcus aureus. Lembra dessa bactéria que a gente falou na playlist de microbiologia médica? Pois é, ela é uma gram-positiva. E ela é utilizada principalmente pela sensibilidade a esse tipo de bactéria. Ela também pode ser utilizada em alguns casos de enfermidades como a piodermites, celulites. O caso ali também é daquela síndrome da pele escaldada. Você lembra disso? A pele escaldada é aquele caso onde essa bactéria, esse micro-organismo afeta a região da pele e vai formar aquelas bolhas que vai acabar estourando de forma simples, falando de forma simples, e vai liberar um líquido. E a pele vai como descamando, vai soltando. Para ficar mais fácil, olha a imagem. Na imagem a gente pode ver exatamente essa síndrome da pele escaldada. E ela vai demarcar aí de forma, principalmente por manifestar em crianças a menos de 5 anos. Então ela é mais comum em crianças, porém a menores de 5 anos. Então essa é a síndrome da pele escaldada. Também pode ocorrer o uso da indicação clínica dessa penicilina anti-estafilocócica nos casos de osteomielite, ali quando ocorre uma inflamação, principalmente dos ossos, por causa desse micro-organismo. E, principalmente, eu quero chamar sua atenção aqui para a endocardite. Por quê? Porque é um caso aí já bem mais significante, preocupante, porque quando esse micro-organismo ele cai na corrente sanguínea e alcança o nosso coração, essa endocardite nada mais é do que uma forma de afetar o tecido cardíaco, mas em especial as válvulas cardíacas. Se eu afeto a válvula cardíaca, eu vou prejudicar todo o sistema de funcionamento aí, de contração desse coração. Lembra o que é a válvula cardíaca? Olha na imagem. A gente vê nessa imagem as duas principais, que seria a válvula atrioventricular direita e esquerda, ou também chamada de tricúspide e bicúspide. É simples, elas vão apenas estar ali para auxiliar o processo de contração do coração. Isso por quê? Porque quando o sangue passa do átrio para o ventrículo, essa válvula está ali para evitar que o sangue que saiu daquela câmara cardíaca não volte de onde ela veio. Ou seja, o sangue tem que ser em um único sentido, tem que ser unidirecional. Porém, quando existe uma endocardite, eu vou ter esse problema, eu vou ter aí esse dano à válvula e válvula cardíaca. Então, é outro caso de indicação clínica, seria a endocardite. E os efeitos adversos? Os efeitos adversos também são simples. Pode ter efeito adverso gastrointestinal, diarreia, vômito, náuseas. Pode existir também reações de hipersensibilidade e até mesmo de dor local, principalmente quando é aquela administração intramuscular e também a flebites. Então nós falamos um pouquinho sobre essa penicilina anti-estafilocócica. Porém, eu quero chamar a sua atenção aqui, porque como nós estamos falando de penicilina, a gente não pode esquecer de como atua, qual é a ação, o mecanismo de ação de uma penicilina. Já falei isso no vídeo passado, porém, se você não viu o vídeo passado, eu quero deixar você sabendo nesse vídeo, porém já mais simplificado. Como que atua uma penicilina? Lembrando que uma penicilina é um beta-lactâmico. Então ele possui em sua estrutura um anel chamado de beta-lactâmico. E esse anel na penicilina, na estrutura dessa penicilina, vai garantir a ele a sua ação, que é de atuar sobre a parede celular bacteriana. Então lembre-se, penicilina é um beta-lactâmico e o beta-lactâmico atua sobre a parede celular bacteriana, em especial na síntese do peptidoglicano que compõe essa parede celular bacteriana. Então vamos lá, vamos diferenciar como seria uma bactéria gram-positiva e gram-negativa para a gente poder aprofundar.
Olha a imagem. Nessa imagem a gente vê a gram-positiva e a gram-negativa. A diferença é gritante. Na gram-positiva a gente vê o quê? Vários quadradinhos ali na porção de cima, não é? Esses são os peptidoglicanos. Então a gente vê que a gram-positiva é rica em peptidoglicano. Já a gram-negativa, ela já é mais escassa. Olha, tem pouquinho quadradinho ali, tem pouco peptidoglicano. Então, primeira diferença, gram-positiva, bastante peptidoglicano. E gram-negativa, pouco peptidoglicano. Outra diferença, o peptidoglicano da gram-positiva está mais externa, mais exteriorizado. E na gram-negativa, ele está mais interior, está ali mais periplasmático. Beleza? Então, a gente falou do peptidoglicano. Por quê? Porque é ali que atua a nossa penicilina, as beta-lactamases. Então, atua em que sentido? Na síntese desse peptidoglicano. Agora, antes de falar da síntese e como atua essa penicilina, como está conformada esse peptidoglicano? Simples, ele é formado pela união do ácido N-acetilmurâmico, como a gente vê na estrutura aqui na imagem, com o N-acetilglicosamina, esses dois ácidos em especial. Agora a gente tem que destacar a forma de síntese do peptidoglicano. Por quê? Porque é aqui que vai atuar a nossa penicilina. Então vamos fazer um breve resumo. A penicilina atua sobre a parede celular bacteriana, em especial no peptidoglicano, mas na síntese desse peptidoglicano. Então, como que é a síntese desse peptidoglicano? Ele tem três fases. Primeiro, a síntese dos precursores. Segunda fase, polimerização. E terceiro, transpeptidação. Olha essa imagem que fica mais fácil. A primeira fase seria a formação dos precursores do peptidoglicano, que seria essas bolinhas que você vê na imagem. Seria a formação dos precursores. A segunda fase é a polimerização, que é quando eu formo esses quadradinhos de cima. E a terceira seria a transpeptidação, que é realizada por uma enzima, a enzima transpeptidase, ou a PBP, que a gente vê também na imagem. E o que essa enzima faz? Ela liga as cadeias laterais dos precursores que foram formados. Porém, aonde vai atuar a nossa penicilina? Vai atuar sobre essa enzima. E quando ela atua sobre essa enzima, ela impede que ocorra essa ligação das cadeias laterais e ocorra a transpeptidação do nosso peptidoglicano. Então fica incompleto a formação de quem? Do peptidoglicano. E se eu não tenho um peptidoglicano formado, eu vou ter uma parede celular bacteriana frágil. E assim ela pode sofrer efeitos osmóticos, de desregulação osmótica e a morte dessa célula bacteriana. Então é basicamente assim que ocorre esse processo de ação da nossa penicilina. Então, pessoal, com isso fizemos um pequeno resuminho. Se eu te ajudei, deixa o seu joinha e se inscreve aí no canal. Valeu?